A história que você conhece é uma versão editada. O que aconteceria se o livro mais antigo da humanidade, aquele que detalha a queda dos anjos e a estrutura secreta do cosmos, tivesse sido intencionalmente excluído do cânone sagrado? Milênios atrás, em uma era onde o divino ainda caminhava entre os mortais, a paz primeva foi estilhaçada. Seres celestiais, conhecidos como vigilantes, desceram à Terra, não como guias, mas como corruptores, ensinando segredos proibidos e gerando uma prole monstruosa que ameaçava destruir a ordem cósmica. No meio desse caos, um homem, o sétimo descendente direto de Adão, foi escolhido para ser o confidente de Deus. Ele foi transportado para além dos véus da realidade, testemunhando a arquitetura intrincada do universo, desvendando os movimentos das estrelas e a contagem do tempo. Sua missão era impossível: confrontar os anjos renegados e registrar verdades tão poderosas sobre o juízo final e a vinda de um Messias que seus textos foram considerados revolucionários demais. Este é o mapa oculto para entender a batalha entre o céu e a terra, um legado silenciado por milênios, que prova que o conflito celestial nunca terminou. A história que nos contaram é uma versão filtrada, uma narrativa cuidadosamente editada para excluir o que era considerado perigoso demais para a fé estabelecida. O cerne da questão não é apenas um livro perdido, mas a revelação de que a estrutura do universo e a origem do mal são muito mais complexas do que os textos canônicos admitem. Para entender essa cosmologia oculta, precisamos ir além de Adão e Eva e focar no sétimo elo da linhagem humana, Júlio Célio. Este homem, o sétimo após Adão, não foi um mero pastor ou construtor de cidades. Ele foi o primeiro profeta a caminhar com o Criador, o único mortal a quem foi permitido testemunhar a arquitetura intrincada dos céus, antes que o grande dilúvio reescrevesse a história da Terra. Sua importância reside no fato de que ele viveu e registrou a era exata em que a paz primeva foi estilhaçada, não por uma serpente no jardim, mas por uma rebelião de proporções cósmicas. A queda dos vigilantes caídos é o ponto de inflexão central do registro de Júlio Célio. Estes não eram apenas anjos que pecaram, eram seres celestiais de alta patente, que, movidos pela luxúria e pela ambição de poder, desceram ao Monte Hermão e fizeram um pacto de corrupção. O que eles trouxeram à humanidade não foi a simples tentação, mas sim o conhecimento proibido que acelerou a depravação mortal a um nível irreversível. Eles ensinaram os homens a forjar espadas e escudos, introduzindo a guerra organizada. Ensinaram as mulheres a usar cosméticos e adornos para desviar os corações e revelaram os segredos da astrologia, desviando a humanidade da adoração ao Criador para a veneração dos luminares. Essa infusão de tecnologia e magia negra gerou uma prole monstruosa, os Nefilins, gigantes que dominaram a Terra, espalhando violência e caos. Júlio Célio foi convocado para ser a voz da justiça em meio a essa anarquia. Sua missão era impossível: confrontar esses seres renegados, denunciar a depravação e, crucialmente, registrar tudo. Ele se tornou o escriba de Deus, o guardião de um conhecimento astronômico e teológico que detalhava os movimentos exatos das estrelas, a contagem precisa do tempo e a estrutura das prisões celestiais onde os vigilantes seriam confinados. Seus textos são um mapa detalhado da batalha entre o céu e a terra, provando que o conflito celestial nunca terminou, apenas foi silenciado pela exclusão de suas palavras. O legado de Júlio Célio é a prova de que a história da humanidade é inseparável da guerra que acontece nas dimensões superiores. A verdadeira ameaça introduzida pelos vigilantes caídos não residia apenas na violência física dos Nefilins, mas na distorção do conhecimento fundamental que regia a ordem cósmica. Eles não apenas pecaram contra a moralidade, mas violaram a própria arquitetura do universo. Júlio Célio, o escriba convocado, foi o único a quem foi permitido ver a reação imediata do Criador a essa desestabilização. Sua jornada não foi uma simples visão, mas uma ascensão aos céus dos céus, onde lhe foi revelada a intrincada mecânica que mantém o tempo e o espaço. Ele não apenas registrou profecias, ele se tornou o guardião de um tratado de astronomia divina. Em suas visões, Júlio Célio descreveu os movimentos exatos dos luminares, a contagem precisa das estações e a estrutura dos reservatórios celestiais, os depósitos de neve, as câmaras do vento e as fontes de chuva.
Este conhecimento, que detalhava a rigidez das leis cósmicas, servia como prova irrefutável de que a humanidade e os anjos caídos haviam tentado subverter um sistema perfeitamente calibrado. Ao revelar os segredos da astrologia, os vigilantes tentaram desviar a adoração do Criador para a veneração de um mecanismo que ele próprio havia estabelecido. O ponto de inflexão mais perigoso e por isso mais censurado dos textos de Júlio Célio é a profundidade de sua revelação sobre o juízo final. Ele não falava de um evento futuro e vago, mas de um processo detalhado de punição. Júlio Célio foi levado a testemunhar as prisões celestiais, os abismos de fogo e escuridão onde os vigilantes seriam acorrentados por 70 gerações até o dia do grande julgamento. Essa descrição gráfica e específica da punição angelical era poderosa demais, pois estabelecia uma hierarquia de justiça que desafiava a compreensão mortal da misericórdia. Mas a revelação que selou o destino de seus livros foi a profecia do Messias. Júlio Célio introduziu a figura do Filho do Homem em um contexto celestial, um ser pré-existente, eleito e oculto, que viria para julgar tanto os anjos caídos quanto a humanidade depravada, restaurando a ordem cósmica. Essa doutrina sobre um Messias com atributos divinos e uma missão de julgamento cósmico era revolucionária demais para a teologia em desenvolvimento, que buscava uma narrativa mais linear e controlada da redenção. A exclusão dos 5 livros de Júlio Célio do cânone não foi um mero ato de descarte de textos apócrifos, foi uma decisão estratégica para simplificar a cosmologia e silenciar a verdade de que a origem do mal e a batalha pela Terra têm raízes cósmicas profundas. Seus escritos provam que o conflito celestial nunca terminou, apenas foi empurrado para as sombras da história. O legado de Júlio Célio permanece como um mapa oculto para entender que a história da humanidade é inseparável da guerra que acontece nas dimensões superiores. Uma guerra onde o conhecimento proibido é a arma mais destrutiva. Ele foi o homem que viu o princípio e o fim de todas as coisas, e sua palavra, embora silenciada, continua a ser a chave para desvendar os segredos mais aterrorizantes e sublimes da criação. A exclusão dos 5 livros de Júlio Célio do cânone sagrado não conseguiu apagar o rastro indelével de sua influência. A censura apenas empurrou sua cosmologia detalhada para as margens, onde ela se tornou a fonte secreta e subterrânea de grande parte da demonologia e angelologia subsequentes, que se espalharam pelo mundo antigo. Pense nas descrições vívidas do inferno, das hierarquias celestiais e dos abismos de punição que surgiram séculos depois. Muitas dessas estruturas conceituais ecoam diretamente as visões que Júlio Célio registrou sobre os calabouços dimensionais e a estrutura rígida dos céus. O mapa que ele desenhou do universo, com suas câmaras de tesouros cósmicos, os reservatórios de luz e as fontes eternas, provou ser poderoso demais para ser totalmente ignorado, infiltrando-se na teologia popular e mística. A resolução final para a saga de Júlio Célio, o Enviado, não foi a morte, mas a translação. Ele não experimentou o fim mortal comum a seus contemporâneos, que sucumbiam à degeneração trazida pela corrupção dos vigilantes. Em vez disso, foi levado pelo próprio Criador, um ato de validação suprema que selou seu status não apenas como profeta, mas como guardião vivo do conhecimento proibido. Esse arrebatamento, registrado até mesmo nos poucos textos que o mencionam, é a prova cabal de que suas revelações eram autênticas, mesmo que perigosas para a doutrina e informação que buscava uma narrativa mais palatável e menos complexa sobre o mal. O que Júlio Célio nos deixou é a certeza de que a batalha entre o céu e a terra não é uma metáfora poética, mas uma realidade estrutural. A Terra é o palco de uma guerra cósmica onde a arma mais potente é a informação e a manutenção da ordem. Os vigilantes tentaram subverter o sistema usando o conhecimento proibido. Júlio Célio respondeu registrando a ordem verdadeira, a mecânica exata do universo que provava a rigidez das leis divinas. Seus livros são um manual de sobrevivência cósmica, alertando a humanidade sobre as consequências de aceitar verdades superficiais e a necessidade urgente de buscar a profundidade da arquitetura divina. O legado desse 7º descendente de Adão é a insistência de que existe um plano maior, detalhado e implacável. Ele viu o juízo final não como um evento distante e vago, mas como a inevitável restauração de um sistema cósmico que foi violado. Júlio Célio, o Enviado, cumpriu sua missão. Ele testemunhou, registrou e foi levado para além do véu.
Seus textos, perdidos por milênios e redescobertos, são o lembrete final de que a história oficial é apenas uma fração da verdade. O mapa oculto está disponível para aqueles que se atrevem a ler as palavras do homem que caminhou com Deus e viu o princípio e o fim de todas as coisas, provando que o conflito celestial nunca terminou, apenas foi silenciado. Curta para desvendar mais segredos e se inscreva para não ser excluído da nossa próxima história.